Prezadas irmãs, prezados irmãos, eu sou o pastor Telmo Noé Emerich da Comunidade Evangélica Luterana de Londrina e rogo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Vou ler inicialmente trecho bíblico de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 14. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a realidade de muitas pessoas, por que não dizer a realidade do povo brasileiro que vive preocupado e muito sem esperança de uma vida melhor diante de um quadro desolador na parte econômica e na parte de saúde pública. Creio que o texto nos ajuda muito nesta reflexão. Vamos dar uma breve olhada nele para nós podermos atualizar. O texto de hoje nos revela de forma bem clara, mais uma vez, que o nosso Deus é o Deus marcado pela graça. É Deus que tem compaixão do seu povo, que tem um olhar de misericórdia para com os seus. E por que eu digo isso? Porque o texto fala do povo de Israel, povo que havia experimentado a prosperidade, que havia visto tantos milagres da parte de Deus, mas, pasmem, se afastou do Senhor. E como consequência desse afastamento, estava sofrendo. Parte desse povo estava longe da sua terra, estava na Babilônia, foi levado como escravo e agora o templo para adoração estava em ruínas. O povo que dominava os judeus tinha uma outra cultura, outra religião, outra língua, outros hábitos e era um povo poderoso, um povo forte. Como ter esperanças diante de um inimigo tão forte, tão poderoso? O povo de Deus estava
completamente desolado. E a gente fica pensando, mas como esse povo vai sair desta situação? O versículo 11 do nosso texto, ele nos revela claramente qual era a situação do povo de Deus, a situação de desânimo. Eles diziam: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. É nessa situação de desespero, de angústia, de desânimo, que está colocada a visão que Deus dá ao profeta Ezequiel. E nesse belíssimo texto é predita a restauração do povo. É predita a restauração não porque o povo merecia esta restauração, mas porque Deus é Deus de amor e não olha para os nossos méritos. É Deus da graça, é Deus de misericórdia. E quando nós abordamos esse tema da restauração do povo, nós devemos entender aqui que a restauração é uma obra exclusiva de Deus. E aqui vejo um ensinamento muito importante para nós. A obra de restauração, a obra de transformação de vidas não é do ser humano, mas é exclusivamente de Deus. Vamos atualizar um pouquinho. Se a gente traz, por exemplo, para o nosso dia a dia, nós pensemos quantas vezes as situações da vida nos jogam ao chão. Quantas vezes somos literalmente derrubados, ficamos prostrados com o rosto em terra. Quantas vezes olhamos a situação e dizemos com todas as letras: não tem mais jeito, eu não tenho mais esperança, a minha vida acabou. Às vezes é assim quando uma doença vem com toda a força, ou então o desemprego aparece, ou os negócios vão mal, ou os estudos não estão indo tão bem como a gente gostaria, ou a família está prestes a ruir. Quantas vezes é assim por causa dos nossos relacionamentos? Nós achamos agora não tem mais jeito. Olhamos e pensamos, tudo acabou. Não há mais esperança. Mas Deus diz: eu posso tudo, confia em mim, aguarde, sua sorte ainda vai mudar. Na verdade, nós temos a tendência de olhar o problema à nossa frente e não olhar para o Deus que tudo pode. Nós olhamos para a situação desesperadora e ficamos como esses ossos secos, desanimamos. Mas quando nós começamos a olhar mais para Deus e menos para os nossos problemas, nós podemos dizer: para Deus tudo é possível. A minha situação tem solução, pois o Deus que eu creio é capaz de me ajudar e é muito maior do que os meus problemas. Emmett Fox disse com sabedoria: pare de pensar sobre as dificuldades e pense em Deus. Quando pensamos em Deus, em quem Ele é e o que Ele pode fazer, então o medo vai embora. Desloquemos nossos pensamentos do problema e comecemos a pensar em Deus. Talvez você pense: ah, pastor, mas a minha situação é gravíssima. O Senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Olhemos para o texto. Nos versículos 1 e 2 do nosso texto, nós lemos que o Espírito Santo levou Ezequiel a um vale de ossos. E os ossos, nos diz o texto, estavam sequíssimos. Não estavam apenas secos, mas aqui é dada a ênfase: sequíssimos. Ou seja, a esperança havia morrido completamente. Aqui é relatada uma situação de total desesperança. E eu quero dizer que muitas vezes Deus age exatamente quando não vemos mais solução nenhuma para a nossa vida, quando chegamos ao fundo do poço. Mas eu quero, em nome de Jesus, dizer também para você: seus ossos sequíssimos serão transformados em vida nova pela ação do Espírito Santo. Não temas. Deus do nada fez a criação toda. Apenas pela sua palavra Deus criou o mundo, como nós lemos em Gênesis. Ora, se do nada Deus pode fazer um mundo, então de ossos sequíssimos Deus pode fazer uma vida nova, uma vida bonita, uma vida cheia de brilho e de vigor. O reformador Martim Lutero nos ensina ao dizer: quando olho para mim, não vejo como eu me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo
como eu me perder. Tem um ditado popular muito interessante e verdadeiro que diz assim: não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao seu problema: eu tenho um grande Deus. Faça como Lutero. Não olhe para si mesmo e nem mesmo para os seus problemas, mas olhe para o alto, olhe para Deus. Uma ilustração bem conhecida nos ajuda na reflexão. Certa vez um jovem marinheiro teve que subir ao mastro do navio durante uma tempestade. As ondas levantavam o barco por alturas estonteantes e logo em seguida o jogavam em direção às profundezas. O jovem começou a sentir vertigem enquanto subia e estava quase caindo, quando o capitão gritou: olha para cima, moço, não olhe para baixo, senão você cairá. O jovem desviou o olhar das ondas ameaçadoras e do abismo do mar. Chegou ao alto com segurança e executou sua tarefa até que cessasse a tempestade e o mar voltasse à calma. Não fiquemos com os olhos fixos nos nossos ossos secos, mas em Deus, que pode transformar esses ossos secos em vida. Deus pode mudar a situação, por mais que ela pareça perdida. A gente que chegou ao fundo do poço, mas conseguiu sair deste fundo do poço, graças à ação de Deus. Tem a história de um trabalhador das minas de carvão, um mineiro. Ele teve a vida modificada por Deus quando ninguém mais acreditava que isso fosse acontecer. Ele bebia muito e nem seus amigos acreditaram na conversão dele. E um deles perguntou: ô Carlos, você acredita que Jesus virou água em vinho naquela festa? E o Carlos respondeu: não sei se Jesus realmente virou água em vinho naquela casa, mas eu sei que na minha casa ele virou cachaça em comida na mesa. Deus é aquele que transforma vidas que estavam completamente secas, mudando completamente a paisagem. A gente também deveria se perguntar: mas será que eu posso estar espiritualmente como esses ossos secos? Não há jeito de avaliar o estado da nossa fé sem olharmos para nossos atos no nosso dia a dia. Quando a outra pessoa, com suas necessidades, não toca mais o meu coração, quando eu fico indiferente à dor do outro, isso é um sinal de alerta. Quando eu não me preocupo se com minhas ações eu posso contaminar uma outra pessoa, se eu posso levar ela a adoecer, a luz amarela acendeu. Porque a minha relação com Deus não é apenas vertical, eu e Deus, mas é também na horizontal, eu e o meu próximo. Jesus ensinou isso de forma bem clara. Ele buscou o Pai em oração por diversas vezes, mas não deixava as pessoas necessitadas na mão. Ele se importou com os pobres, com os doentes, com os marginalizados, com os famintos, com os que não tinham mais esperanças de nada. Mas é claro, há pessoas que estão muito ligadas num grande ativismo em prol do seu próximo, mas não busca a Deus como deveria buscar. Acha que só o ativismo, seja político ou social, está bom. Aqui também cabe um alerta: cuidado, pois você está se iludindo. A imagem da cruz é uma ilustração muito importante para a nossa fé, para não esquecermos que a espiritualidade sadia tem duas dimensões: a vertical, eu e Deus, e a horizontal, eu e o meu próximo. E aqui cabe uma observação: nós não temos que olhar para o outro tentando avaliar a sua fé, nós temos que olhar para nós mesmos. Quando a nossa fé é saudável, o Espírito Santo nos leva a buscar o Senhor com alegria. Nós louvamos a Deus com paixão, nós temos prazer na leitura bíblica, nós sentimos falta da casa de Deus, sentimos falta da comunhão, isso tudo é verdade. E é verdade também que a presença de Deus me leva a amar o meu semelhante, a estender a mão a quem precisa de mim.
Mas voltemos novamente os nossos olhos ao texto e contemplemos a nossa situação atual. Ao olhar para a desolação do nosso mundo hoje, devido à pandemia do coronavírus, podemos ficar com a impressão de que a situação é como um vale de ossos secos. Se Deus não agir, o que será do nosso mundo? Mas como Deus age hoje? De muitas formas, mas especialmente através de nós, pessoas que depositam a fé nele. Deus age também através das autoridades de saúde, que nos alertam para ficarmos em casa e nos recolhermos. Quando nós nos recolhemos em nossas casas, nós estamos, na verdade, fazendo a vontade de Deus. É sinal de amor e obediência a Deus, pois foi Ele que nos deu o corpo, e nós temos responsabilidade com este corpo, porque este corpo que Deus nos dá é tão importante para Ele, que Ele vem habitar em nós pela ação do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. Ele não quer que o nosso corpo seja como aqueles ossos secos, mas quer que tenha vida, e nós devemos fazer a nossa parte. E ao nos recolhermos em nossas casas, também demonstramos amor ao nosso próximo. Mesmo que você e eu não estejamos no grupo de risco, que não sejamos idosos e nem tenhamos nenhuma enfermidade, mas ao nos recolhermos, protegemos o outro, e isso é amor. O que fazemos então quando tudo parece ser como um vale de ossos secos? Primeiro, não nos desesperemos. Nós devemos buscar a Deus em oração e devemos obedecer a sua voz, que hoje nos fala para nos recolhermos. Isso é amar a Deus. Isso é amar ao próximo. O texto nos leva a pensar também na questão da morte. E essa situação de morte, de ossos sequíssimos em que vivemos, também nos leva a refletir sobre a nossa limitação, sobre a nossa fraqueza. Nós não somos onipotentes, nós somos muito frágeis. Uma doença, uma enfermidade, por exemplo, pode nos levar deste mundo muito cedo. E a gente deve pensar, mas o que me espera do outro lado? Porque se eu não morrer agora, um dia eu vou. E o que me espera do outro lado? Esta pandemia deve nos levar a refletir sobre o que há após a morte. Tem uma história como ilustração que eu gostaria de ler para vocês. É a história de uma jovem que tinha uma doença terminal. Ela tinha apenas 3 meses de vida. Enquanto ela estava colocando as coisas em ordem, ela chamou o pastor para a sua casa para conversar sobre os últimos preparativos antes do cerimonial de despedida. Ela falou das músicas que gostaria que fossem tocadas, das passagens das Escrituras que gostaria que fossem lidas e com qual roupa ela queria que fosse enterrada. Depois de dizer tudo isso, o pastor estava indo embora, quando ela se lembrou e disse: "Tem mais uma coisa, pastor. O que é, minha filha?" "Isso é muito importante, pastor. Quero ser enterrada com um garfo na minha mão direita." E o pastor a olhou assustado, sem saber bem o que iria dizer. "Assustei o senhor, não é, pastor? Para ser sincero, minha filha, estou intrigado. Sabe, pastor, minha mãe uma vez me contou esta história e desde então tenho tentado segui-la. Além do mais, tenho tentado passá-la para aqueles que eu amo e para os que precisam de coragem, de força. É a história de uma mulher que falou o seguinte: em todos os meus anos de assistência social e de auxílio nos almoços da igreja, era como sempre eu ouvisse uma voz que me dizia, antes de eu recolher os pratos: segure o seu garfo. Era minha parte favorita, pois eu sabia que vinha coisa muito melhor pela frente. Um bolo de chocolate ou uma deliciosa torta de maçã. Algo maravilhoso e com substância,
com conteúdo. Então, pastor, eu quero que as pessoas me vejam naquele caixão com um garfo na mão e perguntem: para que o garfo? É como se eu pudesse dizer a ela: segurem seus garfos, o melhor ainda está por vir. O pastor ficou com os olhos cheios de água enquanto ele a abraçava, desejando a Deus. E no funeral dessa moça, todos andavam e olhavam o caixão da jovem e perguntavam ao pastor que estava ao lado dela: por que o garfo na mão desta jovem? E constantemente o pastor sorria, e durante o enterro, o pastor contava às pessoas sobre a conversa que ele teve com a jovem. Ele também contava a todos sobre o garfo e sobre o que ele simbolizava para ela. Ele falou: eu não paro de pensar no que ela me disse e talvez não conseguirei parar tão cedo. Então, da próxima vez que você colocar o seu garfo na mesa, deixe ele te lembrar que o melhor está por vir. É isto, irmão e irmã. Quem crê em Jesus Cristo e vive a sua fé no Senhor não teme a morte. Esta pessoa sabe que o melhor está por vir, como nós afirmamos no credo apostólico: creio na ressurreição do corpo. Quando chegar a hora, o Espírito Santo virá e transformará aqueles ossos secos, sequíssimos, que aparentemente mostravam a vitória da morte, em uma nova vida maravilhosa. O melhor ainda está por vir. Quem vive a sua fé desse jeito não teme as dificuldades de forma nenhuma. Sabe que Deus é maior do que todas as dificuldades, do que todos os seus problemas. Essa pessoa não fica olhando para um monte de ossos secos, mas eleva os seus olhos para o alto, para Deus, para aquele que pode transformar esses ossos secos em vida nova. Meu irmão, minha irmã, não sei como está a sua vida, não sei se você está vivendo uma vida de fé muito morna e nem percebe que os seus ossos estão secando. Mas se você foi tocado pela mensagem de hoje, foi tocado pelo Espírito Santo, saiba que este Espírito quer te dar uma vida nova. Ele quer transformar essa vida seca que você está vivendo em algo bonito. Ele não quer que você tema diante das dificuldades, diante dos tempos difíceis que vivemos, porque Deus é muito maior do que tudo isso. Não tenha medo. Com Deus, a vida e a morte têm um significado totalmente diferente. A vida com Cristo deixa de ser um monte de ossos secos e passa a ser algo muito bonito, com uma qualidade que só Deus pode dar. E a morte não passa de um servo de Deus que abre as portas do céu para os fiéis. Se você quiser, ore comigo, peça a Deus pela renovação da sua vida, por um verdadeiro milagre na sua vida e na vida de quem você ama e que está longe de Deus. Eu convido você a orar. Querido e amado Deus, creio no seu agir gracioso para comigo. Tu sabes que muitas vezes pareço este monte de ossos secos. Minhas forças precisam ser renovadas por ti. Que tu envies, Senhor, teu Santo Espírito sobre mim e me restaures. Não permitas que eu fique caído, sem forças, em desalento, mas me ergas para eu ver que diante da tua força e do teu amor, o mal não tem nenhuma chance de subsistir. O abatimento não tem poder diante daquele que criou o céu e a terra, diante daquele que criou tudo o que neles há. O tempo de deserto não é para sempre. E mesmo que eu tenha que continuar um pouco mais nele, Senhor, que eu sinta a tua companhia a me sustentar e me guiar. Creio que ainda verei os jardins floridos e que as águas que correm do teu trono trarão vida nova aos meus canteiros. Senhor, desvie meus olhos do vale de ossos secos
que eu olhe para o alto, que eu olhe para Ti, para aquele que cria a partir do nada e traz esperança onde tudo parece ruir. Que o medo não encontre lugar em mim, mas que eu tenha certeza de que Tu estás comigo, que a Tua doce companhia expulsa o mal e traz um novo brilho de esperança aos meus olhos. Olhe, Senhor, eu te peço também para esta pessoa que eu amo e que está afastada de Ti. Tenhas compaixão dela e transforme a sua vida pelo agir do Espírito Santo. Querido Deus, vivemos tempos difíceis, tempos de isolamento, de distanciamento, mas ainda são tempos Seus e sempre serão, pois Tu és o Senhor sobre tudo e todos. Olha com amor para o povo que sofre diante desta pandemia de coronavírus. Dá força e sustento para os mais fracos e desamparados, para quem está sem o pão de cada dia. Que a Tua graça alcance os enfermos, trazendo a cura. Que a Tua bondade encontre todas as pessoas que trabalham na área da saúde, conservando as suas forças e desviando delas a enfermidade. Cuida das pessoas que cuidam dos idosos e cuide dos idosos, dos que são mais sensíveis a esta enfermidade, ajudando-as a passar por este período de quarentena, de isolamento social. Que ali, na sua solidão, sintam a presença do Teu Espírito. Abençoa nossas autoridades, para que tomem atitudes corretas e tenham responsabilidade na condução desta crise que vive o nosso país, olhando especialmente para as pessoas mais enfraquecidas. Olha pela família de cada um e ponhas a Tua mão para fortalecer as relações e proteger os lares de todo o mal. Dá que tenhamos sempre o pão à mesa e aprendamos a repartir com quem precisa. Cuida da Tua igreja, cuida dos ministros e das ministras do Evangelho, dando sabedoria e direção nestes momentos sombrios. Confiamos aos Teus cuidados cada um de nós e clamamos: tenha compaixão de nós, Senhor. Oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar o Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desejo a vocês a bênção de Deus e com esta bênção eu os abençoo. Que o vento do Espírito sopre sobre ti e restaure as tuas forças. Que ele venha com seu jeito manso e bondoso, trazendo novo ânimo e acendendo uma luz na escuridão. Que ele te leve a um lugar seguro e experimentes a paz junto ao teu Deus, um lugar onde o medo não tem espaço e onde o mal não te encontre. Que o amor de Deus te cubra como um manto e nos seus braços possas descansar. Que o Senhor more entre teus ombros e guie todo o teu caminhar. Que a alegria do Santo Espírito seja a tua companhia por todos os dias da tua bela vida. E quando Deus te chamar, que entres no seu jardim para os dias que não terminam, e conceda a Deus a graça de lá encontrares as pessoas que tu amas. Amém.